Olá, meus alunos. Aqui é mais uma vez o professor Augusto Cabral, de Geografia, para a gente ver esse tema hoje, né? O território brasileiro. Veja, antes de iniciarmos isso, vamos esclarecer alguns conceitos, né? Como um dos principais conceitos trabalhado aqui é o de território, né? Território, territorialidade, fronteiras e limites. O território é o espaço físico, né? É o espaço físico delimitado. Por exemplo, o Brasil tem seu território, tá certo? É um espaço, como eu sempre digo para vocês, é o espaço de poder, né? Ou seja, é esse espaço físico. Já a territorialidade são as ações dos agentes nesse território. Os agentes podem ser o próprio Estado, pode ser uma empresa multinacional, né? Pode ser até um grupo do Rio de Janeiro, por exemplo, como ocorre dos traficantes, que delimitam o espaço de atuação dele. Então, esse espaço de atuação é o território. A ação dele é o que a gente chama de territorialidade. Tá certo? O outro conceito é o de fronteira, né? A fronteira é essa malha de faixa de terra entre os dois países, tá certo? Que limita os dois países, né? O limite propriamente dito é aquela linha imaginária que separa esses dois territórios, né? Então, eu estou dando esse exemplo da faixa de terra, porque se você pensa entre a Venezuela e a Guiana, tem uma parte de território lá chamado território litígio. Por quê? Porque já existe uma definição política, né, do limite entre os dois países, mas não há o reconhecimento de ambos, né, desse limite. Ou seja, um país está reivindicando uma parte do território do outro. Então isso é o que é o litígio, tá certo? E o limite, como eu falei, é essa linha imaginária que limita esses dois territórios, tá certo? Bom, dito isso, a gente vai ver agora sobre a localização propriamente dita do território brasileiro, tá certo? Veja, o Brasil se localiza, a gente sabe, no centro, na América do Sul, na parte central da América do Sul, tá certo? E aí, ele está inteiramente no hemisfério oeste. Veja bem, que é separado, dividido pelo o meridiano de Greenwich. Então, o Brasil se encontra à esquerda, né? A oeste de Greenwich. O território brasileiro completo, né? Já também no hemisfério norte, porque a linha do Equador, né, divide a Terra em norte e sul. A gente tem 7% do nosso território no hemisfério norte e temos 93% do hemisfério nosso, das terras nossas, no hemisfério sul. Então, o Brasil se encontra em 3 hemisférios: oeste, norte e sul, né? Somos cortados pela linha do Equador, como eu falei, e pelo Trópico de Capricórnio. Sendo assim, a gente se encontra a maior parte do nosso território na zona intertropical, ou seja, zona tropical ou tórrida da Terra. A parte mais quente da Terra é que se encontra entre o Trópico de Capricórnio e o Trópico de Câncer, no hemisfério norte, tá certo? Já a parte abaixo do Trópico de Capricórnio, a gente pode dizer que é uma zona de clima subtropical, como é chamado, ok? Bom, dando seguimento, né? Nós temos os pontos extremos do Brasil, norte, sul, leste e oeste, sendo no sentido latitudinal, a gente se encontra no Monte Caburaí, em Roraima, certo? A 5 graus, 16 minutos e 19 segundos do hemisfério norte, ou seja, acima da linha do Equador. E no oposto, no Arroio Chuí, no Rio Grande do Sul, com a latitude de 33 graus, 45 minutos e 9 segundos sul, né?
Então, a extensão nossa dá 4.394,7 quilômetros de extensão no sentido norte e sul, ou no sentido latitudinal. No sentido longitudinal, nós temos a Serra de Contamana, no Acre, com latitude de 73 graus, 59 minutos e 32 segundos a oeste, e o Ponta dos Seixas, na Paraíba, que é na praia do Cabo Branco, né, com a longitude de 34 graus, 45 minutos e 54 segundos leste, que é o ponto mais próximo do Brasil com a África, né, com o continente africano, tá certo? Tem uma extensão de 4.319,4 quilômetros. Nós vimos que a latitude e a longitude do Brasil é quase idêntica, a diferença é muito pequena. Ok? Bom, outro ponto que nós temos é a fronteira marítima nossa, que começa no Cabo do Orange, no Amapá, e vai até Arroio Chuí, no Rio Grande do Sul, né? Com uma extensão de 7.367 quilômetros. E temos uma fronteira terrestre, né, de 15.719 quilômetros, né, que começa no Monte Caburaí e vai até o Arroio Chuí. Aqui o Brasil se limita com todos os países da América do Sul, exceto Equador e Chile. Os demais países se limitam, né? Ou seja, faz fronteira com o Brasil. Tá certo? Bom, sabemos que são banhados pelo Oceano Atlântico, no caso, né? Bom, vamos agora para os fusos horários, né? A divisão política do Brasil, mas o objetivo neste momento é a gente compreender os fusos horários, tá certo? O Brasil se encontra com horas atrasadas em relação a Greenwich, que marca a hora mundial, tá certo? Todos os nossos fusos horários estão com horas atrasadas em relação a Greenwich, tá certo? No caso, o primeiro fuso nosso, né, que está 2 horas atrasado em relação a Greenwich, né, corresponde os das ilhas oceânicas que nós temos, tá certo? Em compensação, ele se encontra 1 hora a mais do que a hora de Brasília, que é a hora oficial, né? Ou seja, essas linhas pontilhadas que eu coloquei aqui correspondem ao limite teórico do fuso horário, certo? Enquanto essa linha azul, né, me dá o limite prático. O que quer dizer isso? Se a gente observar com atenção, a gente vai ver que o estado de Pernambuco, a metade dele estaria com o horário de fuso horário das ilhas oceânicas, né? Mas por questões econômicas, né, e nossa relação é com o interior do país, né, com Brasília, com São Paulo, com as regiões internas e não com a ilha, vem um limite prático, que é esse que deixa o relógio idêntico com a hora de Brasília. O mesmo fato ocorre com o extremo oeste do Brasil, lá no Acre e parte da Amazônia, aonde também teria um limite teórico, que seria essa linha vermelha pontilhada, e que estaria uma segunda hora em relação à hora oficial do país. Mas em abril de 2008, o governo federal sancionou uma lei que tornasse essa parte do Acre com a mesma hora de Manaus, que é 1 hora a menos do que a hora oficial do Brasil, que é a hora de Brasília. Tá certo? Então, os estados, né, parte Maranhão, né, Piauí, o Nordeste todo, o Sudeste e o Sul, tá com a hora de Brasília, tá certo? Incluindo Tocantins e Goiás. E o Oeste, Pará, Amapá, Roraima, né, Amazonas, Acre, Rondônia, Mato Grosso do Sul, está 1 hora a menos do que a hora de Brasília.
Aí eu mostrei aqui para vocês perceberem, né, que esse terceiro fuso esse terceiro fuso do Brasil está com 4 horas atrasado em relação a Greenwich e 2 horas a menos do que a hora oficial do país, que é de Brasília. Bom, então é isso que eu queria mostrar para vocês nesse primeiro momento, tá certo? Obrigado aí, até a próxima.